Você provavelmente já ouviu falar de blockchain e Bitcoin antes. E assim como eu, você talvez possa não entender como tudo isso funciona. Mas mesmo assim, tem pensado como tudo isso pode estar conectado à profecia da marca da besta. Primeiramente, precisamos entender como a fé é importante no mundo dos negócios. Pessoas colocam dinheiro nos bancos e colocam dinheiro no governo porque confiam neles. Mas ainda assim, bancos e governos às vezes falham, fazendo com que as pessoas coloquem fé em algum tipo de sistema mundial de moeda digital que irá sobrepor todos os governos e bancos do mundo. E isso é algo ainda mais difícil, já que basicamente todo novo programa que eles inventam na internet ainda pode ser hackeado. Bitcoin é a primeira moeda totalmente digital que tem, aparentemente, vencido os hackers. E blockchain é o software que faz com que esse sistema funcione. Contudo, por trás desta tecnologia nova, existe uma origem misteriosa e sinistra. Imediatamente depois da crise financeira de 2008, exatamente no dia de Halloween, dia 31 de outubro, o blockchain foi anunciado e dado como presente para o mundo, por uma fonte anônima, usando um nome fictício, Satoshi Nakamoto, que também fez a primeira transação em Bitcoin, o qual é conhecido como The Genesis Block, o bloco do Gênesis. Em algum tempo atrás, alguém descobriu, e realmente não sabemos quem foi, como manter seguros os dados na internet. Em outubro de 2008, no meio da crise financeira, imediatamente após a queda de Lehman, uma pessoa entrou em cena pelo nome de Satoshi Nakamoto. Lehman Brothers era um serviço econômico global que faliu em 2008 e agravou a situação da crise econômica. Satoshi era o fundador do Bitcoin. Mas quem é esta pessoa? Então a coisa engraçada é que ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Mas colocando à parte o fato de não sabermos quem é Satoshi, o que Satoshi fez foi uma revolução econômica. E eu vou te falar sobre esta revolução econômica. Ela se chama Bitcoin. Bitcoin é uma Pacioli Ledger. Pacioli Ledger é um livro usado na contabilidade que foi inventado por Luca di Pacioli, um frade franciscano matemático considerado o pai da contabilidade moderna. É um livro contábil sem a necessidade de confiança. Bitcoin, para tudo que você tem ouvido nos jornais, por tudo que você tem lido, é somente um livro contábil. Mas, diferente do livro Razão de Pacioli, o livro contábil é chamado blockchain, bloco de encadeamento. Em um blockchain, o que ele faz é substituir a confiança pela matemática. Você não precisa confiar em Lehman, em Wachovia Trust ou bancos. Você não precisa confiar na Receita Federal. Tudo o que você precisa fazer é confiar em uma prova matemática. Satoshi foi a primeira pessoa que fez esta prova matemática funcionar. Parece que, mais uma vez, o gênio da tecnologia foi solto da garrafa. Pelo visto, ele foi chamado por uma pessoa ou pessoas desconhecidas com motivos desconhecidos, durante um momento da história muito incerto. Este gênio está novamente à nossa disposição para consertar um sistema quebrado e transformar a rede de poder, economia e o andamento antigo de assuntos e negócios humanos para melhor, se quisermos. Ninguém quase toca no assunto sobre o fato alarmante do anonimato desta tecnologia revolucionária, que dizem que transforma tudo, de sistemas financeiros até contratos jurídicos. Enquanto isso, pessoas correm com cada vez mais avidez para encontrar maneiras para poder usar esta tecnologia. Será que foi meramente coincidência que foi dada como presente ao mundo naquela noite de Halloween fatídica, imediatamente após a crise financeira de 2008, como a solução para impedir que tal coisa acontecesse novamente? Se algum dia foi dada para a população um cavalo de Troia, este deve ser o maior de todos. Mas desta vez dado a toda a população como consequências que podem ser ainda mais devastadoras do que aquelas da cidade de Troia, muitos séculos atrás.
Eu não quero exagerar a situação, mas se o fato de que ninguém sabe quem projetou o sistema realmente não te causa questionamentos sobre toda esta aceitação pacífica, ou melhor, gananciosa, e no seu crescimento insistente em cada vez mais áreas da sociedade, você não deve estar pensando nem um pouquinho. Quem quer que seja este misterioso Satoshi Nakamoto, ele ou ela conseguiu que o mundo começasse a adotar o seu sistema. Simplesmente dando às pessoas dinheiro, isto é, Bitcoin, em troca de hospedar o sistema de blockchain e prometendo aos seus usuários uma nova versão de dinheiro digital, que pode ser instantaneamente transferido de uma pessoa para outra sem passar por um banco. Quando você dá dinheiro a alguém, você não tem mais dinheiro. Com dinheiro é essencial saber que você não está recebendo uma cópia. E ninguém até então havia descoberto como proteger uma rede aberta como a internet, de tal maneira que poderia garantir que nosso dinheiro não pudesse ser trocado, copiado ou duplicado. Até agora. Então quem o mantém? Não é um banco, nem uma autoridade confiável. O fato é que para manter esta cadeia com um monte de gente é preciso ter recursos. Ele requer poder de computação. Requer eletricidade, requer tempo, requer dinheiro, e quando Satoshi Nakamoto, em 2008, inventou este conceito, ele fez algo muito brilhante. Ele criou uma moeda que vai no conjunto. E esta moeda nova era um incentivo para todas essas pessoas manterem esta cadeia, ou chain. E também esta moeda, porque seu nome original era Bitcoin Blockchain, mas foi popularizada apenas como Bitcoin. Esta nova tecnologia, blockchain, está criando uma internet de dinheiro que nos deixaria fazer transações livremente e diretamente uns com os outros, sem pedir permissão ou pagar porteiros. As implicações da sociedade em ter uma rede global aberta para a troca gratuita de dinheiro entre pessoas são tão grandes quanto a internet. Esta é a primeira vez na história que o dinheiro das pessoas está online, e isso é só o começo. Hoje existem mais de 700 moedas criptografadas que já estão no mercado e estão crescendo. Em uma nova geração de tecnologia, blockchain nos deixa customizar dinheiro de maneira ainda mais sofisticadas. Imagine uma moeda que paga seus impostos sem sua ajuda. Então você não precisa declarar seu imposto de renda no fim do ano. Imagine uma moeda que automaticamente dá descontos a alguns cidadãos no momento em que vai comprar algo. O motivo pelo qual tantas pessoas estão tão animadas sobre blockchain, inclusive eu, é pelo fato de que ela promete resolver os dois problemas que a internet não podia: o problema da confiança e o problema da intermediação, e traz de volta uma verdadeira, realmente honesta economia pessoa a pessoa. Por favor, anote que a tecnologia blockchain também está sendo atualmente implementada para registrar todos os cidadãos do mundo em uma base de dados biométricos para cumprir a meta 16.9 das metas sustentáveis para desenvolvimento da ONU de 2030. Microsoft e Accenture são as duas companhias que ainda estão guiando o caminho para isso. A Microsoft também anunciou em maio de 2019 que está desenvolvendo um sistema digital global de identificação baseado na rede Bitcoin Blockchain, e que espera que seja usada no futuro para acessar serviços na internet. E o Comitê de Economia Mundial está puxando isso para frente como um fluxo de todo o comércio. A tecnologia blockchain está desafiando o status quo de uma maneira radical, usando matemática e criptografia. Blockchain providencia uma base de dados centralizada aberta de toda transação envolvendo algo de valor, dinheiro, bens, propriedades, trabalho ou até votos, criando um registro no qual sua autenticidade pode ser verificada por uma comunidade inteira. A futura economia global vai mover-se em direção a uma economia de propriedades distribuídas e confiável, em que qualquer pessoa com acesso à internet pode se envolver com transações baseadas no blockchain. E organizações terceiras talvez não sejam mais necessárias.
As possibilidades de uso de tecnologia blockchain são infinitas. Alguns experts dizem que em menos de 10 anos será usada para cobrar impostos. Facilitará para imigrantes a maneira de enviar dinheiro para seus países de origem, onde acesso a instituições financeiras são limitadas. A fraude financeira será significativamente reduzida, porque toda transação será registrada em um livro contábil público e distribuído, que será acessível por qualquer um que tenha uma conexão de internet. Blockchain virará uma descentralizada fonte de confiança global, mas nem todo mundo está pronto para abraçá-la. Autoridades públicas podem achar mais e mais difícil aplicar regulações financeiras tradicionais. Novas redes inimagináveis irão evoluir para vir ao encontro das necessidades da sociedade, sendo mais barato e potencialmente mais seguro. Será que governos, instituições financeiras e jurídicas vão abraçar o blockchain? O que acontecerá com as que não abraçarem? Como você pode ver, a tecnologia blockchain tem sido celebrada como o nascimento de uma nova versão da internet. E a tecnologia que vai revolucionar um inteiro alcance de indústrias no mundo inteiro. É visto por muitos como a solução para diversos problemas financeiros e jurídicos mundiais, e que ainda promete ajudar os que estão sem banco e os milhões que não são registrados pelo mundo todo, com um sistema transparente e seguro que pode garantir tudo, tanto sua propriedade de terra quanto a sua identidade biométrica pessoal. Enquanto o blockchain está sendo conhecido como algo descentralizado, que significa que não está por baixo do controle de nenhuma pessoa sequer, ele está sendo desenvolvido e implementado por um grupo de pessoas, que o número delas é relativamente pequeno. Pessoas que possuem acesso à blockchain de uma maneira que usuários normais não possuem. Então, enquanto todos os outros sistemas centralizados que confiamos atualmente, por exemplo, os bancos, parecem que estão entregando o controle, nós estamos investindo o poder em um número de mãos até menor com esta tecnologia blockchain. Aqui é onde a inteligência artificial está sendo promovida como a resposta para qualquer falha que entra nos sistemas que são controlados por humanos. É muito falado que esse sistema não requer confiança porque é infalível, mas na verdade ele exige a mais alta forma de confiança. Confiança total em um sistema que nos dizem que é infalível. Mas, se ele pode ser ajustado para deduzir impostos, então alguém, em algum lugar, tem a habilidade de usá-lo e abusá-lo. Isto é exatamente o que o plano de Satanás e a marca da besta envolve. Seja programadores humanos ou inteligência artificial, estamos sendo encurralados a colocar confiança nas mãos do sistema do homem, no lugar de colocar nossa definitiva confiança em Deus. De fato, essa tecnologia está nos encorajando a eliminar o conceito de confiança e fé completamente e trocá-lo por uma simplista aceitação humana de registros de dados desprovidos de qualquer elemento moral. De fato, essa tecnologia está nos encorajando a eliminar o conceito de confiança e fé completamente. Estamos sendo seduzidos a entrar em um sistema que promete liberdade dos bancos e governos, mas que eventualmente vai nos levar para o maior sistema totalitário na história do planeta. Um dia, um Deus falso, empoderado pela inteligência artificial, vai exigir que ele seja visto como a única fonte de vida, que confiemos somente nele para nossa sobrevivência. Ou vamos nos deparar com a maior perseguição que o mundo já viu. Toda independência e sistemas anônimos de pagamentos cessarão. E o sistema exigirá que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém poderá comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Satanás sempre manipulou a raça humana para entregar para ele mais poder e controle, simplesmente apelando à nossa cobiça e orgulho. A tecnologia blockchain e Bitcoin só são o cavalo de Troia da última geração. Será que este tal presente para o mundo não é somente parte das finais preparações de Satanás para se manifestar publicamente como o Deus deste mundo?
Que não sejamos tão facilmente enganados e seduzidos em aceitar tal sistema. Vamos nos manter acordados e conscientes para onde o sistema está nos levando. Vamos continuar a encorajar uns aos outros para fugir dos valores deste sistema materialista e começar a viver pelos valores do reino de Deus, em que a nossa confiança não está no homem ou em seus sistemas computadorizados, mas no Deus vivo que se revelou a nós através da vida e dos ensinamentos do Senhor Jesus.